Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje a gente conversa com um estudante da UDESC que pegou gosto por viajar, viu? Tanto que ele percorreu mais de 240 quilômetros para vir da cidade dele até aqui no estúdio do podcast para conversar com a gente. Brincadeiras à parte, valeu a pena, tá? Foi uma conversa muito legal. Ele foi para a Espanha e voltou recomendando a experiência para todo colega que ele encontra. Bora falar com ele então? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai conversar hoje com mais um estudante da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que foi para a Europa. A gente vai conversar com o Guilherme, que está aqui com a gente já. Guilherme Bertoli Thelma, ele é estudante do curso de Engenharia de Produção, Habilitação em Mecânica, lá da UDESC Planalto Norte, em São Bento do Sul. E veio aqui para Florianópolis, para o nosso estúdio aqui na Biblioteca Universitária, para conversar com a gente sobre a experiência de intercâmbio que ele teve no semestre passado na Espanha, na Universidade de Sevilha. Guilherme, antes de tudo eu quero te agradecer por ter vindo até aqui compartilhar a tua experiência. Imagina, é um prazer aí estar participando desse podcast, um podcast que eu já assisti há uns tempos atrás, que me ajudou a incentivar a participar desse intercâmbio, então será uma honra aí passar algumas dicas, passar minha vivência durante esse período. Legal, a gente fica muito feliz quando o podcast ajuda, né, os estudantes aqui a fazer o seu intercâmbio, essa é a ideia mesmo. Guilherme, vamos começar pelo começo, como a gente sempre faz. Me diz de onde que veio a ideia de fazer intercâmbio? Era um plano já antigo que você tinha ou foi uma coisa que você descobriu durante o curso? De onde que veio isso? Bom, quando eu comecei a me inscrever ali no processo de vestibular, tudo mais ali, eu vi que tinha essa possibilidade, então já liguei um radar ali, vamos pensar nessa hipótese. Eu comecei a estudar, me dedicar ali nos estudos e vi que era possível, daí é só participar ali do intercâmbio. Me inscrevi um semestre passado e tive essa grande oportunidade. Então foi algo que sempre estava ali, tá a oportunidade, vamos tentar. Então. E você se inscreveu no PROME, né? Sim. Que para quem não conhece, é o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC. É um programa que tem editais todo semestre, em que os alunos se inscrevem, né? E os selecionados recebem uma bolsa para estudar no exterior. Esse programa que viabilizou para você um intercâmbio, né? Sem ele, Sim, você acha que seria... Com certeza. Sem isso, não teria a condição financeira para participar disso. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Estão pagando para você estudar numa outra universidade. Então. Vamos contar só um pouquinho como é que é, então, o programa, né? Você se inscreveu, tem um processo seletivo ali, que é basicamente pelo teu desempenho acadêmico, Sim. né? E aí você recebe uma bolsa. O que cobra essa bolsa? Conta aí pra gente. Passagem aérea, seguro de saúde lá, que geralmente é obrigado você quando faz essas viagens. Daí você dá uma mensalidade e também você não precisa pagar uma inscrição na universidade que você escolhe. Então, você estuda de graça e ainda recebe Sim, né? Recebe passagem. Mensal, 6 parcelas ali que você recebe durante o período. Legal. Então, gente, você que é estudante da UDESC aí, é uma oportunidade de ouro que a universidade dá, né? Todo semestre tem os editais, se informa aí no seu centro, né? Se inscreve. E se você não é aluno da UDESC, está procurando uma graduação e tem interesse em intercâmbio, olha, a UDESC tem oportunidades bem legais para isso, tá? Considera aí a universidade aí quando for ver o vestibular. Guilherme, você foi para a Espanha, né? Como a gente falou, para a Universidade de Sevilha. Conta para a gente como é que foi o teu processo de escolha do destino, assim, por que a Espanha, por que a Universidade de Sevilha? Bom, eu tinha duas opções principais. Estava entre Canadá e a Espanha, né? Mas Canadá, o custo de vida ali é um pouquinho mais alto, então não estava disposto a fazer dívidas ou emprestar dinheiro. Então, sabia que ali na Espanha, pelos meus cálculos ali, seria possível só com a bolsa. Então, e realmente deu. Deu para viver lá com a bolsa? Deu para viver tranquilamente, assim.
bem legal. Sem luxo também, né? Sem luxo, mas isso não é problema, né? A gente é estudante, a gente sabe como que é. Então, e também outro fator que foi determinante é que lá é quente. Eu aguento, não reclamo do frio, mas se tiver a possibilidade de escolher onde que... Você não estava afim de assim, dos 30 graus abaixo de zero? Não. Em Canadá a gente sabe que faz um friozinho, né? E eu acho que talvez o mais determinante mesmo foi o espanhol, porque eu sempre gostei do espanhol, achei uma língua sempre muito bonita e sabia que, devido a essa similaridade ali com o português, estudar espanhol no Brasil talvez não é tão fácil como estudar lá, né? Então eu vim nessa oportunidade de desenvolver meu espanhol lá e consegui realmente, não tenho o espanhol perfeito, mas deu para desenvolver bem. Então essa talvez foi o papel decisivo por conta dessa... Mas você já sabia algo de espanhol antes disso? Você estudou antes? Pouca coisa. Tipo, aplicativos de estudos, mas nada tipo um estudo focado, assim. Mas você não precisou apresentar, então, nenhum teste de proficiência para... No inglês, mas na parte da universidade do desk ali, que precisava alguma coisa ali. Mas um curso básico ali já deu certo. Mas você teve aulas em espanhol ou em inglês? Espanhol e inglês. Eu optei pelas duas. E mesmo sabendo pouco espanhol, não foi problema para você? Fui desenvolvendo. No começo, como que peguei algumas disciplinas que tinham questões mais técnicas da engenharia, não é tipo vocabulário comum, tão similar, daí ficou um pouquinho complicado. Mas depois estudando, no final do semestre já estava apresentando trabalhos, desenvolvendo bem com o pessoal. Você vai pegando logo, né? Sim. Quando você está imerso na língua, assim, você está lá na Espanha, né? Num país que fala a língua. É um mundo acadêmico também, tinha bastante gente que falava inglês, dava para se virar ali, sabe? Dá para se virar, então, na Espanha mesmo com um pouco espanhol, assim. É bom sempre a gente saber um pouco da língua local, né? Porque no português eu percebi que não dá para se virar muito lá, pelo menos na região que eu estava, né? Então, portunhol não é a melhor opção. Não, português é uma língua que é só a gente que entende, eu acho. Não entende, não dá. Então, essa foi a tua primeira experiência internacional, assim, de ir morar fora e tal. Como é que foi quando você chegou lá? Então, você não deve ter, então, viajado para, né, tão longe assim, você chegou lá num país estranho. Então, como é que foi os teus primeiros dias lá de intercâmbio? Cheguei lá, já no aeroporto, minha mala já não veio, já deu esses problemas ali. Já deu aquele perrengue básico. Já tive que reagendar com o pessoal que eu estava arrumando para ficar lá, tipo, na casa. Então, já tive alguns problemas ali iniciais, mas isso que eu acho bom, né? Ali que você vê o crescimento teu, né? Você vai cada vez lidando com problemas. Tem que se virar, né? Sim. Não tem ninguém para te ajudar ali. É você sozinho. Então, isso é uma coisa que também eu aprendi muito ali. E lá, daí são maravilhas, assim, é aprendizado constante, tipo, só por conta da língua. Mas a tua recepção lá, eles te receberam, assim, de alguma maneira? Como é que foi a tua chegada lá na universidade, para conseguir lugar para morar? Teve um dia lá que eles receberam todos os estudantes, lá tem a categoria de estudantes Erasmus, né, que é o europeu, daí acabaram recebendo a gente também. Então, quem que era latino aqui foi nesse mesmo evento, mas uma manhã ali que eles apresentaram como funciona esse programa ali. Algo bem simples, mas funcional. Que a gente o Guilherme falou do Erasmus, que é bem comum na Europa você encontrar a rede Erasmus, né? O Erasmus é um programa que é um acordo entre as universidades europeias, né? Então eles têm programas de intercâmbio ali entre as universidades da Europa, mas outros países também acabam fazendo parte do Erasmus e tal. Então é comum nas universidades da Europa ter clubes de Erasmus, tem uma estrutura ali que facilita bem essa integração. Muitas vezes eu fui considerado Erasmus pela universidade. Tipo, a minha categoria é mobilidade acadêmica, mas Erasmus. Sim, entra lá. Legal. E foi difícil você encontrar lugar para morar lá em Sevilha? Como é que foi? Bom, tipo, eu ia viajar na segunda-feira, sábado eu fechei com um senhor lá. Tipo, então foi uns 2 dias antes ali que... Você alugou um quarto, isso? Um quarto numa casa compartilhada. Daí... Não tinha opção de moradia estudantil, no caso, lá em Sevilha? Tinha, mas era mais custosa. Pelo menos lá é muito mais custosa do que eu fazer isso com um particular. Isso é interessante, né? Porque dependendo do destino, às vezes a moradia estudantil dá um desconto bom, né? E às vezes é mais cara, né? Foi o teu caso lá, né? Quase o dobro. Legal. Então uma dica aí... como é que você conseguiu isso? Você pesquisou? Tem alguns sites assim que a gente... de moradias assim que a gente encontrou. A gente vai deixar depois no final aqui o contato do Guilherme, tá, gente? Se vocês quiserem dicas aí, ele, né? Sim, estou à disposição. Nem combinei com ele isso, mas já estou dizendo aqui. Pessoal, então, pode entrar em contato que eu vou responder. Dá umas dicas aí mais detalhadas aí para quem quiser. E, Guilherme, você ficou morando em Sevilha mesmo, né? Sim, Como é que era morar lá? Conta um pouco.
Olha, até um fato interessante é que eu escolhi a cidade por conta das disciplinas, né? Tinha umas disciplinas que me agradavam, fui para lá. Nem pesquisei muito, mas cheguei lá e me surpreendi. Uma cidade maravilhosa, muita história. A cada esquina tem um artefato, uma construção histórica lá de 1500, coisas assim. Tipo, é algo que valeu a pena. É uma cidade que eu moraria novamente, sem dúvida. É um destino legal, assim, tranquilo também, bonito? Sim, Tá? sim, é tipo uma cidade com quase 700 mil habitantes, mas é uma cidade calma, uma cidade que tipo, tem transporte público, funciona muito bem, ciclovia, tipo, É um bom lugar para você ficar 6 meses lá sim, para uma vida, cidade, se precisar. Então, legal. E a Universidade de Sevilha? Me disseram, eu não conheço, mas me disseram que é uma universidade também que fica num prédio histórico, que é muito Sim, sim. bonita e tal. Conta um pouquinho o que você encontrou lá na universidade. É, até esse prédio histórico ali, ela foi fundada em 1505, essa universidade, então tem muita história. E esse prédio também é dessa época ali. Eu estudei na Universidade de Sevilha, mas em 4 prédios diferentes. Então, tinha o Instituto de Idiomas, um Instituto de Engenharia Superior, e um Instituto de Física e outro de uma escola politécnica também. Então, Funcionando em locais separados, assim? separados, mas na cidade de Sevilha. Tipo, às Uhum. vezes 5 quilômetros de distância, 3 quilômetros. Então, quase na primeira semana de aula, eu descobri mais universidades que eu já tinha visto na minha vida. Então, é bem interessante, que daí são públicos diferentes, áreas similares, mas a gente tem muito conhecimento. Daí também a gente poderia ir, tipo, numa faculdade de biologia, ver como que as coisas funcionam. Tinha essa É legal liberdade que para fazer essas visitas. enriquece a experiência, né? Sim. Que quanto mais coisas você conhecer naquele período ali, melhor, né? E aí, o que mais você encontrou? Como é que era a universidade, assim, em termos de a estrutura que você tinha lá para estudar, as aulas, os professores, como é que era lá? O pessoal bem acessível, assim, os professores sempre querendo ajudar, não só no meio acadêmico, mas propostas de trabalho, assim, indicações para empresas. Sempre tem o amigo do amigo que trabalhava lá, indicava um currículo, isso eu achei muito interessante. Eu pensava que eles talvez eram um pouco mais fechados, mas não. Lá, pelo menos na região que eu estava, eles são pessoas assim que sempre estão dispostas a ajudar. E tem, tipo, como que eu comentei, né? Tem a comunidade Erasmus que vem ali. Então, sempre tem muitas culturas envolvidas, Tinha gente do mundo inteiro, o assim? mundo inteiro. Tipo, Dá uns exemplos, assim, tinha gente de onde lá que você conheceu? tinha da Ucrânia, né? Tinha da Alemanha, Portugal. Eu vivi numa casa que tinha um rapaz da Espanha, um rapaz da Bolívia, uma moça do México. Então, só dentro da casa a gente já tinha quase todas as regiões. E da Itália vinha muita gente. E como é que era a convivência de vocês, assim, é legal, assim, se trocar, tinha muita troca, assim, vocês conviviam bem, como é que era com gente que vem, assim, de lugares tão diferentes, assim, morando junto, estudando junto, como é que é? Muito legal. Cada dia, tipo, uma história nova, um conhecimento novo, né? Porque a vivência das pessoas são diferentes. Às vezes não come um tipo de comida, às vezes você tem uma história que é comum na tua região, mas lá não é. Então, é interessante essa troca, assim. É sempre algo novo que você está aprendendo com as pessoas, diariamente. Isso é um tipo de experiência, assim, que o intercâmbio te dá como nenhuma outra, talvez, né? Sim, Você com tem essa certeza. oportunidade, assim, de conviver com tantas diferenças, assim, Que no geralmente a gente mesmo... está numa região que tem a cultura daquela região e não, é algo mais fechado, né? E assim, quando a gente vai numa universidade que tem tantos alunos de locais tão diferentes, é uma oportunidade assim de poder ampliação tipo do conhecimento em si. E o ensino lá na universidade, você achou muito diferente, assim, teve alguma dificuldade para se adaptar, a maneira como eles dão as aulas e tal? Como é que foi? Eu até achei bem similar, assim, o padrão. Talvez a dificuldade seria um pouquinho maior em algumas disciplinas específicas, que eu também peguei algumas disciplinas que não são bem da área de engenharia. Então, ali talvez pegou um pouquinho mais para mim, mas a qualidade é ótima também. Então, não tenho o que reclamar, assim. Professores também eram bacanas Sim, e tal. sim, Você sim. É comum aproveitou talvez bem. ter mais de um professor por disciplina. Tinha disciplinas que às vezes tinham 3 professores, daí eles davam uma semana de cada, aulas práticas com um, aulas teóricas com outros. E pensando assim, do ponto de vista acadêmico, mais a tua formação mesmo, você sente que fez diferença, então, estudar Sim, lá? sim. Ali eu até peguei ali disciplinas voltadas para física, tipo astrofísica, engenharia aeroespacial, que não é tanto da produção, mas eu vim com uma oportunidade que eu tive para pegar algo um pouquinho diferente. Talvez é bom às vezes a gente sair da nossa bolha ali e para tipo inspirar novos horizontes, né? Então
Eu gostei disso, foi difícil, é claro, mas é a oportunidade que eu tinha. Sempre gostei dessa área, então fui um pouquinho para lá. Mas também tive disciplinas voltadas à engenharia de produção, que também foram importantes para a gente seguir com o processo ali de aprendizagem. Mas você buscou, a tua ideia, assim, o guia foi você buscar matérias que você não teria aqui, assim, você foi Sim, buscar coisas sim, além. coisas diferentes. Porque tem gente que procura, que não quer atrasar o curso, que procura coisas que possa validar quando voltar. Aqui não foi essa a tua preocupação, então? Minha preocupação, tipo, porque eu vou ter aqui de qualquer forma, né? Então, eu vou ser talvez um engenheiro de produção que vai ter, sei lá, astrofísica, né? Não é isso tão comum, talvez no futuro isso seja necessário. Legal. Então, eu fui mais por essa linha. Se eu vou ter aqui, então vou aproveitar algo diferente lá que não vai ser tão comum aqui, pelo menos. É uma opção bacana também. Você voltou com amizades de lá? Você falou Sim. que conheceu gente de vários lugares do mundo e tal. Você tem um roteiro já para visitar amigos aí pelo mundo afora? Sim, já tive propostas. Eles já querem vir aqui para a América, muitos que não conhecem. Legal. Então, mas tenho contato com o pessoal ali bem bacana, assim, é uma troca que valeu a pena, sabe? Isso é legal, né? Que você fica com uma rede, né? Você amplia... Lá eu tenho conhecido, né? Literalmente isso amplia os teus horizontes, né? Você tem gente... Isso é muito bacana também, né? Legal, então. O Guilherme, eu queria que você perguntasse se você, baseado em tudo que você viveu lá, você tem alguma dica, assim, especial que você queira, dica ou dicas, né? Que você acha que seriam importantes, assim, para quem está pensando em fazer intercâmbio, quem está começando a planejar isso? Acho que a principal dica é estudar vale a pena. Isso é meu exemplo, né? Então, não só no intercâmbio, né? Dentro da universidade tem muitas outras oportunidades, como bolsas, você conhecer empresas, até as próprias disciplinas, tipo, te dão muita bagagem. Então, acho que não tem outro segredo, é estudar que vale a pena. E eu sou exemplo disso. Legal. A questão de documentação que a gente acabou não falando, visto, essas coisas, foi tranquilo para você? Você teve alguma dificuldade? Olha, isso talvez foi a parte mais difícil de todo o processo, né? Mesmo comparando com ter a bolsa e tudo mais, mas porque é um sistema burocrático, a gente depende de órgãos brasileiros e também da Espanha, então... Você fez com antecedência, assim, esses processos aí? Foi bem em cima da hora. Tipo, uma semana antes eu consegui um visto, daí... Na outra semana então, estou vendo que é algo que você não recomenda fazer em cima da hora. Quanto antes puder fazer, melhor. É que não tinha muita escolha. O que tinha, a gente tinha ali. Então, os prazos me deram esses prazos, porque eu necessitava de uma carta de aceite vinda lá da Espanha, da universidade. Isso demorou um pouquinho. Daí, fazer visto. No meu caso, foi em Rio Grande do Sul. Então, tive que... De Santa Catarina até Rio Grande 2 vezes. Mas deu tempo tudo? Você chegou atrasado lá no Não cheguei atrasado, mas corri o risco. Corri o risco. Tava ciente disso. Então, tem sempre aquela tensão. Essas coisas burocráticas é sempre bom se adiantar. Se puder, né? Então, outra dica que fica é antecipar um já deixa o passaporte pronto, né? Assim que tiver a carta de aceite, vai atrás do... Tem o plano de fazer o intercâmbio, já faz o passaporte bem antecipadamente. Quanto melhor adiantar, né? Mais adiantar, melhor, né? Então é isso, Guilherme. Eu acho que a gente podia fechar, assim, você já falou bastante disso, mas a gente podia tentar resumir um pouco assim o que esse intercâmbio, essa experiência que você teve lá na Espanha trouxe de impacto para você, né? Você já falou em algumas coisas, de conhecer gente, de conhecer lugares diferentes, mas você sente que você voltou diferente lá da Espanha? Sim, talvez a forma de lidar com problemas, né? A gente... eu acredito que na vida sempre a gente vai aumentando esse nível, né? Vai tendo a maturidade, vai aumentando. E eu vejo que o intercâmbio talvez é uma forma de se dar um salto muito grande nisso. Que você é submetido a situações que é só você por você lá. Então, é um amadurecimento turbo, assim, né? Sim. Então é uma forma de talvez ampliar isso aí. E isso acho que é um crescimento pessoal que para mim fez muito bem. Então, desde do início da faculdade até agora, então... acredito que essa seja a principal coisa, fora dos conhecimentos adicionais, né? Culturas diferentes, conhecer de pessoas diferentes, sair da tua bolha, né? Como que eu já citei ali, então é uma baita de uma oportunidade para a gente se desenvolver como ser humano mesmo. Legal, então se você ouviu o episódio até aqui, eu acho que você achou interessante a história do Guilherme, né? Se você quiser saber mais sobre como é que foi o intercâmbio dele, pegar algumas dicas, mais detalhes, como a gente prometeu, a gente vai deixar o contato dele na descrição aqui do podcast, né? Pega ali, manda uma mensagem para ele que ele vai ficar feliz em ajudar outras pessoas a terem a experiência que ele teve, né?
Então, a gente conversou aqui com o Guilherme Bertoli Thelma. O Guilherme é aluno de Engenharia de Produção, curso na habilitação mecânica, oferecido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, lá no Planalto Norte, em São Bento do Sul. E ele contou para a gente a experiência de intercâmbio que ele teve na Universidade de Sevilha, na Espanha. Ele foi com uma bolsa do PROME, o Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC, no segundo semestre de 2024. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado então por ter compartilhado aqui a tua experiência. E a gente quer lembrar então que além da experiência do Guilherme, que a gente acabou de contar, a gente tem várias outras entrevistas ali no feed do podcast, tá? A gente está com mais de 100 entrevistas para vários lugares diferentes, países, continentes diferentes, universidades. Dá uma olhada lá que se a Espanha não é o que você está pensando, certamente tem alguma outra entrevista ali que vai trazer informação mais dentro do que você quer. E a gente tem também, lembrando, o nosso site, o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Lá você encontra todos os links para ouvir o podcast. A gente está em várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Você ouve no aplicativo da sua preferência. E a gente tem também ali no site um mapa do intercâmbio, que é bem legal, é um mapa interativo em que você encontra ali todas as instituições, todas as universidades com as quais a UDESC tem convênio para intercâmbio, e também tem link para todos os episódios do podcast. Você pode achar ali os episódios no mapa. E não deixa de seguir a gente no Instagram também. Nosso Instagram é o @intercâmbiopodcast, tá? Repetindo, @intercâmbiopodcast. Ali no link da bio do Instagram também tem todos esses links para ouvir, tem o link do mapa do intercâmbio, tá tudo ali. Valeu, Guilherme. Valeu, até pessoal. O próximo episódio, pessoal. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.